Festival Especial apresenta Oficina Acessível de História da Arte no Brasil. Arte popular. As manifestações da arte popular estão presentes no dia a dia, quando, por exemplo, usamos panelas de barro, colheres de madeira ou olhamos para um santo produzido artesanalmente. Ela expressa a sabedoria de um povo e é transmitida de geração em geração. Seus artistas, em geral anônimos, são cidadãos comuns que produzem obras sem ter frequentado escolas de arte ou até mesmo uma instrução básica. Cerâmica figurativa no Alto do Moura, Caruaru, Pernambuco. Tradição indígena. A produção de peças de cerâmica é uma herança milenar dos povos indígenas. Nesses objetos, encontra-se a maior expressão artística dos índios, principalmente com as igaçabas, ou seja, as urnas funerárias do norte do país, e as bonecas carajás do Alto Araguaia, no centro-oeste. Igaçaba, Belém do Pará. Bonecas carajás, Alto Araguaia, Goiás. Cerâmica utilitária. Os objetos de cerâmica são fabricados pelos oleiros em arruados, vilas, cidades grandes e pequenas. Normalmente, são vendidos nas centenas de feiras que ocorrem principalmente no Nordeste e Sudeste brasileiro. Há localidades, inclusive, em que a sua comercialização é o único meio de sobrevivência das populações. Cerâmicas de Nazaré, Bahia. Moringas do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Cerâmica figurativa. As tradições indígena e portuguesa na produção de cerâmica juntaram-se à influência dos negros, incrementando as formas e a imaginação dos ceramistas figureiros. Pernambuco é o estado símbolo dessa tradição da arte figureira, que tão bem expressa o dia a dia das pessoas. Na cidade de Caruaru, no bairro Alto do Moura, pode-se encontrar a representação máxima dessa arte, sobretudo na escola que se formou em torno do grande mestre Vitalino. Banda de Pífanos, Alto do Moura, Caruaru, Pernambuco. Mestre Vitalino. Vitalino Pereira dos Santos. Ceramista popular e músico. Filho de lavradores, ainda criança, começa a modelar pequenos animais com as sobras do barro usado por sua mãe na produção de utensílios domésticos para serem vendidos na Feira de Caruaru, em Pernambuco. Inspirou a formação de novas gerações de artistas.
Manuel Eudócio. Sua arte figurativa retrata o cotidiano do lugar onde viveu, no qual aprendeu, quando criança, a fazer seus próprios brinquedos de barro, esculpindo cavalos, bois e vacas para brincar. Teve a oportunidade de produzir obras para vender quando foi morar com sua avó, após a morte de sua mãe, tendo contato com brinquedos populares de louça, feitos por essa para vender na feira. Arte em madeira. A madeira sempre foi bastante utilizada no Brasil. Sua diversidade faz com que possam ser utilizadas para a produção de esculturas, representando geralmente grupos folclóricos e aspectos culturais locais. Zé Pretinho, Pernambuco. Laurentino Rosa dos Santos, Paraná. Geraldo Teles de Oliveira, Minas Gerais. Cícero Alves dos Santos, o Véio. O artista sergipano Cícero Alves dos Santos ganhou de outras crianças o apelido de Véio, por gostar de ouvir as conversas dos mais velhos. O fascínio por casos e lendas da cultura sertaneja acompanha o artista por toda a vida. Essas histórias compõem a base do seu trabalho e de sua relação com o mundo. Não sou de copiar como o papagaio, afirma Véio, que nasceu no sertão do Sergipe. Nunca estudou arte, mas sempre se dedicou a ela com afinco. Ana das Carrancas. As carrancas eram construídas, em princípio, com um objetivo comercial, pois a população ribeirinha do Rio São Francisco dependia do transporte fluvial de mercadorias. Assim, os barqueiros utilizavam-nas nas suas embarcações para espantar os maus espíritos e os livrar das tempestades, atraindo muitos peixes. Ana Leopoldina dos Santos, conhecida como Ana das Carrancas, sempre encontrou no barro o seu instrumento de trabalho e expressão artística. Filha de artesã, desde os 7 anos já ajudava a mãe na produção de brinquedos de barro que eram vendidos na feira. Após se mudar para a cidade de Petrolina, em Pernambuco, transformou-se em uma das maiores expressões da produção deste utensílio religioso e artístico. Arte naif. Também denominada de arte primitiva moderna. Pode ser interpretada como um tipo de arte simples, desenvolvida por artistas sem preparo e conhecimento de técnicas acadêmicas. A palavra naif é de origem francesa e tem como significado algo que é ingênuo ou inocente. Um museu, instalado ao pé do Corcovado, no Rio de Janeiro, possui um acervo permanente de 6.000 pinturas de artistas de mais de 120 países. É a maior coleção do gênero no mundo. Djanira foi uma das grandes pintoras de nossa terra. Ela é mais do que isso. É a própria terra, o chão onde crescem as plantações, o terreiro da macumba,
as máquinas de fiação, o homem resistindo à miséria. Cada uma de suas telas é um pouco de Brasil. Três Orixás, 1966. Festa do Divino, em Paraty, Rio de Janeiro, 1960. Fla-Flu, 1975. Orixá Yansan, 1966. Valdomiro de Deus. Seu trabalho é influenciado por temas religiosos, em que imprimiu imagens polêmicas, como ícones da Igreja Católica de minissaia, cinta-ligas, botas e bermudas. Por conta disso, nos anos 1960, é raptado pelo grupo extremista Tradição, Família e Propriedade, mas logo foi solto. Sem Título, 1983. Sem Título, 1985. Sem Título, 1986. Os Sete Cavaleiros do Apocalipse, 1966. Heitor dos Prazeres. Suas pinturas reverenciavam o samba, sendo inclusive um dos pioneiros na composição de sambas e fundador das primeiras escolas do gênero do Brasil. Samba, 1960. Samba no Terreiro, 1957. Samba nos Arcos da Lapa, 1957. Frevo, 1966. Lia Mitarax. Era moradora da ilha de Paquetá, sua maior inspiração na pintura. Pouco conhecida no Brasil, mas de fama internacional, pintava o Rio de Janeiro que tanto amava. Paquetá, 1971. Arcos da Lapa, 1986. Rio de Janeiro, gosto de você, gosto dessa gente feliz, 1988. Paquetá, 1989. Antônio Poteiro. Mantém um estilo coerente, tanto nos procedimentos que desenvolve, como no uso personalíssimo da cor. Seus temas abarcam assuntos de história religiosa abordados de maneira original. Gilvan Samico. É considerado por muitos críticos o maior expoente da estilogravura brasileira. O espaço de suas gravuras é então povoado por personagens bíblicos e outros provenientes de lendas e narrativas populares, e também por muitos animais como leões, serpentes e seres fantásticos como dragões. A Virgem dos Cometas, 1991. Alexandrino e o Pássaro de Fogo, 1957. O Fazedor da Manhã, 1982. A Luta dos Anjos, 1968. J. Borges. Autodidata, desenha direto na madeira
e muitas vezes as imagens são feitas de memória. Suas xilogravuras não apresentam uma preocupação rigorosa com perspectiva ou proporção. Seus temas, que ilustram geralmente a literatura de cordel, variam entre personagens fantásticos do imaginário regional, temas emblemáticos da cultura nordestina e cenas do cotidiano, além de cerimônias ecumênicas e políticas. Mulheres do Sertão. Mudança de sertanejo. Feira de Caruaru. O Forró dos Bichos. O Jacaré. Arquitetura popular. As casas de pau a pique ou de tijolos também devem ser consideradas na abordagem da arte popular. A criatividade é uma das marcas dessas construções. Casa dos Cacos, em Contagem, Minas Gerais. É toda revestida de cacos de porcelana. Casa da Flor, em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. É toda revestida de cacos de vidro, cerâmica, louça, pedrinhas e conchinhas. Casas Caiçara, em Iguape, São Paulo. Realização: Varsóvia Educação e Cultura. Apoio cultural: Empresas Randon, Vieser Engenharia e Foco Sistema de Gestão. Financiamento: Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul.